Olá, aluno! Olá, aluna! Hoje nós vamos falar então sobre o tema o olhar, tá? Nós estamos na disciplina de filosofia. Eu sou a professora Catiúcia e nós estamos na nossa segunda aula, ok? Para a gente falar um pouquinho sobre olhar, vamos entender um pouquinho sobre as formas de olhar. É importante lembrar que o olhar ele revela, né, detalhes do mundo e isso acaba causando, né, certos sentimentos, como de admiração, de espanto, de estranheza, de surpresa e nos leva então a refletir sobre questões como a origem, a forma, né, ou o material de que cada coisa é feito. E aí então nós temos lá o ato de observar, o ato de admirar e o ato de refletir, tá? Vamos trabalhar aí agora essas três ideias aqui. Primeiro, quando eu falo observar, é que a gente pode enxergar, nós podemos perceber as coisas ao nosso entorno, podemos descobrir, né? Quando a gente faz esse tipo de observação, de percepção, isso gera um certo sentimento. Pode ser admiração, pode ser surpresa, pode ser de encantamento, pode ser de estranheza, porque é algo muito novo, está bem fora do nosso padrão, ou pode ser algo de familiaridade. E aí vai fazer com que a gente reflita sobre o que nós estamos observando, o que nós estamos percebendo, o que nós estamos descobrindo. Então, refletir, na verdade, é pensar sobre as percepções e os pensamentos, né? E aí eu pergunto para você, por exemplo, é possível olhar e não ver? Ou seja, você observar uma coisa e não assimilar aquilo que ela está querendo nos mostrar para que a gente possa refletir? É possível, isso acontece. Do mesmo jeito que um olhar curioso, né, também descobre algo que ninguém havia notado. E do mesmo jeito que quando a gente vê algo novamente, né, aquilo que nós já tínhamos visto antes, faz com que a gente tenha uma percepção nova, uma interpretação nova. Uma interpretação pode ser inesperada, pode ser diferente, mas é algo que vem acrescentar. É muito comum isso acontecer quando a gente vê um filme pela primeira vez. No primeiro momento, você não está preocupado em ver os detalhes, você está preocupado em ver o contexto. E aí é normal que algumas pessoas voltem a ver o vídeo, o filme, alguns dias depois, né, para tentar assimilar mais informação a respeito daquele vídeo. Isso acontece com uma prova de vocês, é interessante vocês, né, lerem a primeira vez, assimilarem as primeiras informações, depois vocês leiam novamente, porque daí coisas novas vão surgindo. Isso acontece com a prova, com um texto curto, com um livro, né? Às vezes a gente precisa ler este livro mais vezes, então tudo isso pode acontecer sim. Gostaria de lembrar que nós estamos atualmente vivendo a era da informática. Então, graças à internet, as coisas estão mais próximas, né, de nós. Então, nós podemos visitar de forma virtual um museu que está lá do outro lado do mundo. Nós podemos ouvir várias músicas, porque a internet disponibiliza isso para nós. Nós podemos ver vários filmes, nós podemos ter perfil em várias redes sociais. Mas mesmo essas distâncias se encurtando, tá? Nós ainda conseguimos perceber outras coisas, tá? Antes de falar dessas outras coisas, deixa eu só lembrar para vocês que como a internet, como que a internet encurta, né? Por exemplo, acontece um evento do outro lado do mundo, se tiver alguém lá que registrou e que disponibilizou nas mídias, em poucos segundos, várias pessoas estão sabendo o que está acontecendo, né? Então é isso que eu quis dizer. Só que agora, quando eu falo que mesmo essa distância, né, mesmo as distâncias que encurtam, né, vários tipos, várias novidades, né, para nós ainda somos capazes de admirar, por exemplo, um belo pôr do sol. Quem não gosta, né, de parar e admirar um pôr do sol, um nascer do sol, sentir o cheiro da chuva, é, verificar ali as formigas, né, parar, se perceber, se pegar parado olhando formigas andando em fileiras, levando os seus mantimentos,
né, para o formigueiro. Então, mesmo esta correria, né, do dia a dia, a gente ainda para ver o que? A natureza. Então, nós admiramos a natureza, nós admiramos esta regularidade, né, dos seus fenômenos, as semelhanças e as diferenças que existem entre os seres e essa imensa variedade de elementos que existem. Então, vamos falar um pouquinho dos filósofos gregos, né? Na antiguidade, os primeiros filósofos, eles ficaram conhecidos como os filósofos da natureza, porque eles observavam a natureza, se admiravam, e aí isso levava eles a refletir e buscar respostas para as suas perguntas, né? Perguntas como essa: qual a origem de tudo, né? De tudo que vemos, de que são feitas as coisas à nossa volta, como reconhecemos as coisas se elas mudam o tempo todo? Devemos confiar na aparência de algo? Então são perguntas que eles buscaram respostas há muitos e muitos anos atrás, né? A palavra, como a gente está dentro do contexto da natureza, a palavra biodiversidade ela se refere a uma grande variedade de seres vivos que existem ao nosso entorno. Desculpa, pessoal. Essa grande diversidade e suas transformações sempre causaram admiração, né, ao longo do tempo. E aí, para vocês terem uma ideia, esses filósofos, né, da Grécia Antiga, eles viveram há mais de 2.500 anos. E esse sentimento, essa curiosidade desencadeou essas reflexões deles, lá dos primeiros filósofos, sobre a origem de tudo, né, do que existe. Alguns, né, então, assim, na verdade, eles acreditavam que, apesar das diferenças, era possível haver algo em comum entre todas essas coisas. E aí, alguns filósofos concluíram que tudo estava, então, tudo resultava da transformação de um único elemento, porque às vezes eles observavam aquele elemento nas suas diferentes fases. Por exemplo, o gelo, a água e o vapor. Na verdade, gelo, água e vapor é uma única coisa, só está no seu estado físico diferente, sólido, líquido e gasoso, né? Então, para quem acreditava que tudo surgia de um único elemento, isso levou a pensar, né, que a origem das coisas ou de tudo estava relacionado ou à água ou ao ar. Entretanto, outros filósofos, né, duvidavam que só a água, o ar ou qualquer outro elemento natural fosse capaz de transformar em tantas coisas diferentes, como folhas, frutos, pele, penas, pelo, ossos, pedras, musgos e escamas, né? Porque são coisas muito distintas umas das outras. E aí por isso continuaram então refletindo sobre a natureza em busca de novas respostas. Vou apresentar para vocês dois filósofos dentro desta linha, né, dessa reflexão à natureza. O primeiro era Empédocles, que afirmava que a origem de todas as coisas dependia de 4 elementos. Então, dependia da água, da terra, do fogo e do ar. E a mistura desses ingredientes em diversas combinações e em diferentes quantidades seria responsável, então, pela variedade do que vemos. E a sua destruição, né, a destruição dessas coisas, nada mais seria do que uma nova separação desses 4 elementos, desses 4 componentes primitivos. Né? Para ele, então, água, terra, fogo e ar, né, seria o que? A origem de todas as coisas. O segundo filósofo que eu quero mostrar para vocês é Demócrito. Demócrito ele se interessou, né, pela ideia de uma natureza formada, então, pela combinação de alguns elementos originais, mas apresentou uma nova maneira de entender essa combinação. Ele concluiu, naquela época, que era possível dividir todas as coisas em partes cada vez menores até chegar a um pedaço tão minúsculo, tão pequeno, que não poderia mais ser visto ou dividido. E aí ele chamou isso de átomo. Então, segundo Demócrito, átomo seria aquela estrutura indivisível. Ele afirmou também que os átomos tinham formas e tamanhos diversos e que se juntavam, então, uns aos outros em diferentes posições e quantidades para dar origem a tudo que nós temos hoje. Ele também vai destacar, né, ele também destacou que eles poderiam, então, se separar novamente
para se unir a outros átomos e assim fazendo desaparecer o que existia e surgir então novas coisas. Então, segundo Demócrito, átomo seria o quê? A origem de tudo, né? E aí, séculos mais tarde, cientistas comprovaram que essa teoria do átomo, né, estava correta em alguns aspectos. Por exemplo, com a invenção de equipamentos mais potentes e de microscópio, os cientistas puderam então observar átomos de diferentes objetos e células dos mais diversos corpos, né, dos seres vivos. Então, isso tudo aconteceu. Então, nós já vimos a questão relacionada à natureza e agora nós vamos falar sobre a beleza, tá? E aí, a admiração do ser humano pela natureza, né, durante séculos não resultou apenas na observação de recursos para a sua sobrevivência, mas também numa grande produção de conhecimento. Então, no decorrer do tempo, a arte e o pensamento tiveram o quê? Tiveram a natureza como tema constante. Os animais, eles serviram e servem ainda de inspiração para pinturas, para histórias e diversas manifestações das culturas dos mais diversos povos, né? Entre essa, nós podemos destacar, por exemplo, as fábulas, né? Que são pequenas histórias educativas que se utilizam de animais para representar e avaliar os comportamentos humanos e que no final sempre traz aquela bendita frase, né? A moral da história é, né? Desta forma, então, eles representam, né, um convite para iniciar uma interessante reflexão sobre algo que desperta a admiração humana, que é a beleza. E aí nós temos Tomás de Aquino. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre Tomás de Aquino, que ao longo, né, da sua vida ele refletiu várias questões importantes e uma delas era o que faz algo ser belo, né? Tomás de Aquino vai concluir que para ser belo uma coisa ela tinha que ser completa, proporcional e clara. Então, para Tomás de Aquino, a beleza era algo que ficaria comprometida, né? Ou seja, se não tivesse três coisas. A primeira, faltasse alguma parte. A segunda, suas partes não fossem proporcionais entre si. E a terceira, não pudéssemos entender claramente, né, de que se tratava. Ok? Pessoal, para o que eu queria trabalhar com vocês nessa aula, eu consegui. Se você gostou então desse vídeo, não esqueça de dar um like aí no vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que você entre e se inscreva. Acione o sininho para que você possa ter então toda vez que tiver um vídeo novo, você seja acionado. E no Instagram, então, nós vamos eu vou disponibilizar para vocês lá no Instagram, aqui ó, no Prof. Catiúcia Oliscoves, os slides dessa aula, ok? Pessoal, vou ficar por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!